né? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus? Vamos lá então, meus irmãos, né? No versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo um veemente apelo aos discípulos da igreja de Roma, tá? Que essa carta aqui, esse livro da Bíblia, como nós lemos, é carta aos Romanos. Então ele está fazendo um apelo aqui aos discípulos de Roma, que os mesmos apresentai seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Glória a Deus, porque Deus, ele nos quer perto dele, né? Qual seria? Nós que estamos assistindo aqui, que nós temos filhos. Se os nossos filhos um dia vão casar e vão sair de nossa casa, e eles têm o tempo de vir à nossa casa e não vindo, vai agradar o nosso coração, né? Manda um WhatsApp para o pai e para a mãe, tá bom, tá ótimo, não vou lá não, vou mandar um WhatsApp. Não, nós vamos ficar um pouco, por um lado, um pouco triste, né? Legal que lembraram de nós, né? Mas se eles têm condição de vir e não vêm, vai deixar assim na gente uma tristeza, né? Porque o contato físico, né? Nós necessitamos desse contato físico. Queremos ter quem a gente ama perto da gente, né? E assim é Deus. Ele quer nos termos perto dele. Essa é a palavra que eu já falei várias vezes aqui, né? Então, este apelo feito à igreja de Roma, de trazer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este apelo não fala de outra coisa senão de nos aproximarmos fisicamente de Deus, de nos expormos à sua presença e ao seu poder. Amém? Glória a Deus. Nós vimos quando as pessoas chegavam para Jesus e diziam: Senhor, cura o meu filho. Ele falava: eu vou até a tua casa curar. Jesus tinha o poder de curar dali, né? Alguns falavam, duas pessoas, que foi duas, falaram para ele: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas dá só um comando que ele seja curado, e eu sei que ele vai ser curado, porque eles tinham muita fé em Jesus, né? E assim foram feitos, foi só aquele comando, e aquela criança, aquele filho, aquela pessoa para quem era buscar foi curado. Mas Jesus, ele não curava de longe, ele ia até a casa, né? Ele nos deu exemplo, nós temos que irmos até a casa, e nós estamos falando aqui da casa de Deus. Amém, glória a Deus. Você consegue compreender, né? Então, desde o princípio criou Deus, desde o princípio criou o homem para ter comunhão com ele, para relacionar-se com ele. E por isso, né, lá em Gênesis, no livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus todas as tardes vinha conversar com Abraão, né? Até quando Abraão caiu, pecou, comeu a fruta proibida, a Bíblia diz... Adão, perdão, gente, a minha esposa me corrigiu aqui, não era Abraão, era Adão, né? A Bíblia diz que quando Adão e Eva comeram da fruta proibida, que se esconderam, e Deus veio, né? Eles sabiam a hora que Deus chegava. Deus vinha ter com eles aquele horário, amém? Porque Deus quer nós perto dele, quer estar perto de nós. Por isso essa presença nossa dentro da casa de Deus, ela é tão indispensável para quem busca a Deus, amém? E ele fazia essa visita de consolidação nos finais de tarde, todos os dias, na viração do dia, né? A Bíblia fala que era na viração do dia, o que dizem que é 6 horas da tarde, os estudiosos, né? Deus vinha conversar com Adão, amém? E quando nós nos apresentamos a Deus, buscando conhecê-lo, é inevitável que sejamos influenciados por suas palavras. Nós somos influenciados pelas palavras de Deus quando estamos perto de Deus. Nós mudamos assim completamente, né? E envolvidos pela sua unção e pelo seu poder, né, nos libertamos, graças a Deus, de muitas coisas. Nós nos libertamos. Você que já conhece a Jesus, você que já tem esse envolvimento, que já conhece a palavra, sei que você foi liberto de muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos curados e fortalecidos. Nossa vida
graças a Deus, melhora muito, né? Eu, graças a Deus, hoje tenho uma vida muito melhor com Jesus, graças a Deus, né? A prova é que eu estou há 15, deixa eu ver aqui, há 17 anos que eu frequento a igreja, há 15 anos mais ou menos, 15, 14 anos que eu sou fixo na igreja, assim, que eu me converti de verdade, busquei entender mais de Deus, busquei andar pela vontade de Deus, né? E eu nunca mais me desviei, eu nunca mais quis sair da igreja, porque eu sei que há um preço a pagar para andarmos com Cristo. Temos que pagar um preço, e esse preço não é pequeno, né? Assim, pequeno em aspas, entre aspas, vai. Muitas vezes existe sacrifício, né? Para andarmos sem Cristo, não precisamos pagarmos preço nenhum. É livre, somos livres para andarmos como bem quiser. Achamos muitas vezes que temos liberdade, mas na realidade temos parte de um liberalismo, que tudo podemos, que tudo pode, e não precisamos renunciar a nada. Não precisamos, não há um preço a ser pago. Não estou falando preço em dinheiro, estou falando preço em estilo de vida, tá? Mas há uma cobrança no final, e essa cobrança é muito cara. Amém? Glória a Deus, né? Então precisamos nos envolvermos, conhecermos mais de Deus. Se quisermos um dia a nossa salvação, é ouvirmos o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Glória a Deus, né? Então por isso é que não podemos não podemos deixarmos nos enganarmos pelos pensamentos de que podemos nos relacionar com Deus de nossa maneira, da forma que nós queremos, em nossa casa, né? Da forma que bem queremos, ouvindo se der certo, entendeu? Tá passando algo que nós que gostamos de assistir, tá passando o culto, vai, eu estou sentado, deitado no meu sofá, estou olhando o WhatsApp, né? Se bem que dentro da igreja está cheio de gente olhando o WhatsApp também, infelizmente, né? É uma coisa assim, estou falando aqui uma espécie de crítica, porque é algo que me entristece muito, ver uma pessoa dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus e mexendo no celular, né? Mas infelizmente o celular é uma distração, que com certeza não é a forma que Deus quer que nós vamos até a Ele, chegarmos lá, ficarmos mexendo no celular, com certeza, amém? Então assim, não é do jeito que nós queremos relacionarmos com Deus, é do jeito que Ele quer. Sabe por quê? Você cria seu filho do jeito que Ele quer ou do jeito que você quer? Se seu filho faz algo do jeito que ele quer, naquele momento você se entristece com ele, muitas vezes se enraivece, dependendo da situação, já leva uma chinelada, uma correção, né? Então, se nós temos o nosso filho, nós como os pais queremos coisa boa para os nossos filhos, então nós queremos criar ele da forma que nós queremos, que eles aprendam a forma que nós queremos. Assim também Deus quer que nós andamos da forma que Ele quer. Amém? Então por isso esse pensamento é enganoso, de que podemos relacionar-nos com Deus dentro da nossa casa, sem precisarmos ir na casa de Deus, né? Seja na igreja, seja na célula, seja em outra reunião de Deus, né? Esse pensamento não provém de Deus. Amém? Glória a Deus. O próprio apóstolo Paulo faz uma exortação em Hebreus 10:25, tá? 10:25, Hebreus 10:25. Ele diz assim: não deixei-vos de congregar. Deixa eu ver aqui para nós aqui. Vamos olhar aqui o que está escrito em Hebreus 10:25. Espera aí. Não abandones a prática de nos reunirmos, como é costume de algum, mas pelo contrário, anime-nos uns aos outros, quando mais vedes que o dia está próximo. Amém? Glória a Deus. Em alguma versão diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Amém? Glória a Deus. Então assim, diz para que nós não só nos ajuntamos, continuamos a congregarmos, a nos reunirmos, como também viemos animar ao outro, né? Aqueles que estão desanimados, principalmente quando vemos que o dia está próximo, que está chegando o grande dia, o dia do Senhor, o dia de partirmos deste mundo, né? É que temos que animar uns aos outros, né? Mas muitas vezes a gente quer animar os outros, meus irmãos, e muitas vezes assim é difícil ver, assim, é muito triste vermos pessoas desanimadas na fé. Eu que estou na igreja há um bom tempo, que
Participo, acompanho os pastores mais de perto, né? Tenho visto muitas pessoas desanimando na fé. Muitas vezes os pastores se entristecem, né? Não é porque eles amam aquele mais do que os outros, é porque foi muito tempo investido, é muito tempo. O líder, ele ora pelo discípulo, por cada um dos discípulos, né? E muitas vezes ele vê o discípulo descaminhando e ele quer trazer de volta, né? E eu já vi muitas dessas lutas, né? E às vezes essas lutas terminam sendo perdidas, as pessoas desanimam e infelizmente deixam de congregar, né? Mas amém, glória a Deus. Vamos nós que estamos ainda congregando, que estamos em fé, né? Que não estejamos congregando também só de corpo e alma, mas também de espírito, em nome de Jesus, né? Então essa foi a exortação que Paulo fez. A igreja, né? Aqui o nosso apóstolo que escreveu essa palavra, ele deixou aqui um alerta: igreja, é hora de voltar aos cultos presenciais, é hora de voltarmos para a igreja. Igreja, não seja roubada da comunhão física, né? Nós conhecemos um exemplo muito claro, que é a brasa no palheiro, a brasa no braseiro. Se uma brasa é tirada de um braseiro, né, você é uma pessoa que faz muito churrasco, graças a Deus, tira uma brasa e põe ela fora das outras, distante das outras, ela vai apagar. Então que a igreja de Cristo não seja essa brasa, que você que é parte da igreja de Cristo não seja essa brasa, né? Eu vi uma ministração muito interessante que ela fala assim, que você não é... Não, ao contrário, foi na célula de semana passada, né? Ou foi a ministração que eu vi, onde dizia que nós não somos igreja. Foi a ministração que eu vi. Eu não sou a igreja. Ah, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos apenas membros do corpo de Cristo. E o membro não é o corpo, o membro ele é parte do corpo. Amém, glória a Deus. Então se você que fica quietinho na sua casa, falando, não preciso ir para a igreja, que dentro de casa eu escuto a igreja, irmão, irmã, presta atenção se é isso mesmo que Deus quer para você. Abra sua Bíblia, leia. Nenhuma passagem da Bíblia fala, não precisa vocês estarem na igreja, mas nenhuma. Amém, glória a Deus. Então Deus, veja também o que a palavra do Senhor fala no Salmo 133, né, versículo 1 a 3, sobre a bênção da comunhão com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, glória a Deus. Aqui diz que quando os irmãos estão reunidos, é como o óleo precioso que desce da cabeça sobre a barba de Arão. Arão, para quem não sabe, ele era o sacerdote da época. O sacerdote, né, que representava ali a igreja. O sacerdote naquela época era a figura de Jesus. Amém? Então ele representava a igreja. Amém, glória a Deus. Então, quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Então esse óleo descia sobre a cabeça de Arão, sobre a cabeça da igreja, sobre Cristo, e que desce a orla das suas vestes, ou seja, desce da cabeça sobre a barba, desce sobre a orla da sua veste, ou seja, já banhando todo o corpo. Mas é o corpo, não é aqueles que estão espalhados. Amém, glória a Deus. Então se algum membro estiver fora do corpo, esse corpo não vai ser banhado por esse óleo. Amém, glória a Deus. Então aqui no finalzinho ele diz assim, que é como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então é com ali é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus sempre usou homens para falar com outros homens, e dessa forma a nossa fé é edificada através da palavra. Perdão, gente. Deus sempre usou homens para falar com outros homens, e dessa forma a nossa fé é edificada através das palavras que o Espírito Santo ministra através dos servos de Deus. Amém, glória a Deus. Quando eu me exponho à pregação da palavra, ao poder do Espírito Santo, então meu espírito é vivificado, a minha fé aumenta, como está escrito no livro de Romanos 10, 17, próximo do que nós lemos. A fé vem
da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus, né? Algumas traduções a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. É por isso que vem a fé. Então, amém? Entendeu? Amém? Em nome de Jesus. A comunhão com Deus e com a igreja não só nos purifica do pecado, como também torna nossa fé eficaz. Amém? Glória a Deus. Preste atenção nisso. A comunhão com Deus e com a igreja não só nos purifica do pecado, como também torna a nossa fé eficaz. Mas nós vamos para a igreja fazer o quê? Vamos para a igreja apenas ouvir a palavra, né? Então, se é isso que nos liberta do pecado, eu estou em casa, eu estou ouvindo a palavra. Eu posso ouvir na televisão, eu posso ouvir pela internet, eu posso ouvir pelo rádio, aonde eu quiser. Eu posso passar o dia todinho ouvindo pela internet, né? Mas nós vimos a respeito de onde o Senhor derrama as bênçãos. Nós vimos o apóstolo cobrando: irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, que não deixeis de congregar. Amém? E também que apresenteis seus corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto, né? Então, todos são chamados para estarmos dentro da igreja de Cristo. Mas há um inimigo de nossas vidas que quer tirar isso de nós. Amém? Glória a Deus. Satanás, demônio, né? Ele é poderoso também. E ele tem poder para nos vencer, a menos que estejamos debaixo da cobertura de Jesus Cristo. E esse inimigo, ele quer que nós não congregamos, que nós não andamos segundo a palavra de Deus, mas andamos segundo os nossos pensamentos. Esses que ele põe no nosso coração, porque a palavra nos deixa claro: o coração do homem é corrupto e enganoso, tá? Eu conheço várias pessoas que se afastaram da igreja e nenhum deles, em primeiro modelo, primeiramente falaram assim: quer saber? Ir para a igreja não dá mais certo, eu vou sair. Não. Eles começaram a falar: vou faltar o culto hoje porque eu estou cansado. Hoje não dá para mim ir, por isso e isso. E aí faltaram um culto, continuaram indo os outros. Faltaram uma célula, tudo bem, não tem problema. Faltaram mais um culto e mais outro culto seguido. Hoje em dia tem a situação na internet, né? Entrou a pandemia, acomodou todo mundo em casa e as pessoas se acomodaram durante a pandemia. E voltar para o culto ficou difícil. Há pessoas que ainda não voltaram para o culto presencial. Infelizmente há. Eu sei que há. Não estou aqui cobrando de ninguém, julgando ninguém. Não tenho direito disso. Mas eu estou aqui abrindo os nossos olhos, de nós que ainda sentamos para ouvir a palavra de Deus, que ainda buscamos para ouvir a palavra de Deus. Acredite no que está sendo ministrado. Você tem uma Bíblia, você pode acompanhar essa ministração. É algo que vem do coração de Deus, não é do meu, para que nós nos apresentamos, para que nós nos esforçamos e para que nós buscamos mesmo andar por esses princípios, porque de nada adianta também estarmos na igreja e não praticarmos princípios, ou o nosso coração corrupto e enganoso nos tirarmos do caminho de Deus. Amém? Glória a Deus. Você consegue compreender essas coisas? O preço que temos que pagar, né? Eu conversava com uma pessoa que me falou assim: eu queria muito que minha filha estivesse na igreja, estivesse seguindo, estivesse andando na igreja. Eu falei: legal, mas isso para ela não seria uma vida paralela? Ou seja, ela não ia ter duas vidas? O que adianta? Eu mando meu filho para a igreja, para que ele seja uma boa pessoa, para que ele aprenda os princípios, para que ele tenha um comportamento melhor. E você: eu não preciso. É isso? Não, eu não preciso ir. É só o filho. Eu estou bem, né? Muitas vezes, meus irmãos, ou melhor, vou até citar aqui, uma vez eu conversei com uma pessoa, e a pessoa falou que era boazinha. Eu tinha perguntado para ela se Jesus voltasse hoje, se ela ia com ele. Ela falou: eu vou. Eu sou boazinha. Eu dou esmola. Eu não encrenco com ninguém, né? Mas a verdade é que para Deus, se você buscar a palavra de Deus corretamente, não é só nós não sermos mal, é sermos bons, porém bons aos olhos de Deus e não aos nossos olhos. Porque se nós formos puxarmos ao fundo do nosso coração, provavelmente nós não saibamos nem mesmo o que é o amor. Não sabemos nem mesmo amar diante de Cristo. Porque com o amor que Cristo nos amou, nós não amamos.
nem mesmo a Cristo. Como que nós podemos falar, eu amo a Cristo, sim, se um dia de domingo eu não saio de casa, não me levanto do meu sofá, já ia falar a palavra mais forte, para ir na igreja de Cristo, enquanto Ele morreu pela minha vida. Eu não tenho coragem de fazer um jejum, eu não tenho coragem de investir um tempo para Deus, enquanto Ele investiu toda a vida dele para mim. Que tamanho é o amor dele e que tamanho é o nosso amor. É uma palavra de correção para nós pararmos e olharmos se verdadeiramente, todos nós que estamos aqui e a quem vai assistir essa palavra, porque ela fica gravada no YouTube, nos corrigirmos se verdadeiramente nós estamos buscando a Deus como devemos buscar. E é certo que a palavra diz que nem um tio dessa palavra passará. Amém? Então vamos voltar aqui para a palavra. A comunhão com Deus e com a igreja não só nos purifica do pecado, como também torna nossa fé eficaz. Ou seja, gera em nós uma fé que produz resultados práticos, conforme nossos desejos e necessidades. Segundo o conselho de Paulo, depois de termos o culto, preste atenção nisso aqui. Segundo o conselho de Paulo, depois de termos o culto a Deus como estilo de vida, é que não nos conformemos com este século. E isto tem dois sentidos, tá? Não nos conformemos com este século. Amém? Como não nos conformemos com este século? O que é que nós temos visto nesse século? Guerra. Vamos começar por aqui, pela pior parte. Nós estamos vendo guerra. Ah, mas é longe. Não estamos nem aí com essa guerra. É longe, não vai vir para o Brasil. O nosso presidente já sinalizou que é paz, não quer guerra, quer paz. Ninguém nos ataca, estamos livres de todas essas coisas. Graças a Deus estamos livres de todas essas coisas. Mas não podemos nos conformar com os que vemos, com o que estamos vendo. Não sei se você viu o vídeo dessa guerra. Pessoas no chão sendo queimadas, morrendo, assim, coisas totalmente terríveis. Se isso não dói o seu coração, é porque nós estamos nos acostumando com as tribulações deste século. E nós temos que ser transformados. Jesus ama aquelas pessoas igual ama você, igual ama a mim. Amém? Não podemos fazer, mas não podemos fazer nada para aquela terra. Sim, não podemos. Pelo menos orar. Pedir a Deus misericórdia. Se nós nos acostumamos com a violência que estamos vivendo a cada dia, com as tribulações, com a prostituição no mundo, uso de drogas, se nós nos acostumamos com essas coisas, nós estamos nos conformando com esse século. Nós temos que, a Bíblia diz lá, naquele versículo 2 que a gente leu, transformai a vossa mente pela renovação do Evangelho, renovar a vossa mente pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não nos conformar com esse século, é não tomar a forma do mundo, não vivermos o que o mundo vive, procurarmos nos guardarmos das tribulações do mundo. Eu citei na última célula, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, só que esse tempo prega o que é errado como certo, mas o errado será errado embora que todo mundo esteja fazendo. Não podemos acostumar, mas todo mundo faz, eu também posso fazer. Lembra de tua mãe que ela falava, você não é todo mundo? Então não se acostume com este século, renuncie este século para viver em Cristo, amém? E viver com hábitos e conceitos corrompidos pelo pecado, alheio a Deus. Juntamos ao pecado e não nos incomodamos com Deus. Lembre-se, eu acabei de falar que nenhum tio dessa lei passará. Você busca a sua salvação, você quer estar no céu quando chegar o seu dia, o momento de buscar é agora. Amém? Glória a Deus. Não conformai-se com aquilo que as nossas vidas diferem da vontade de Deus, ou seja, que a nossa vida nos prega diferente da vontade de Deus. Não podemos nos conformarmos com essa coisa. Amém? Isto é, não aceitar nenhuma situação de miséria, de enfermidade, de opressão, de desarmonia na família. Famílias que vivem brigando, casais que vivem discutindo, que não entram em acordos, irmãos que vivem discutindo, por herança principalmente. Isso são coisas desse século. Amém? Aonde Deus já falava, onde Jesus falou, levantaria irmão contra irmão, filho contra pai, tio contra sobrinho, avô contra neto, nação contra nação, Então não podemos nos acostumarmos com isso, porque
Porque se nós nos acostumarmos, se essas coisas ficarem normal, nós não vamos incomodarmos em participarmos dessas coisas. Então teremos que vermos essas coisas sempre com algo diferente, na qual não é para nós nos acostumarmos, mas renunciarmos, transformarmos a nossa mente pela renovação do Evangelho. Amém? É tomar o propósito de lutar e não acomodar-se. Paulo diz, não devemos nos conformarmos, mas que devemos nos transformarmos. Veja que a revelação, né? Nós é que devemos nos transformar. Não depende de Deus querer. Nós é que temos que pedir pela fé. Não sofrer mais, não dever mais, não fumar mais, não ser mais a mesma pessoa, não brigar mais em casas e de setas, buscarmos a Deus verdadeiramente dentro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Eu volto a falar da minha vida. Quem me conheceu lá 20 anos atrás, né? Não fico isso me gabando, não é mérito meu. Foi a transformação que Deus fez na minha vida. Quantas pessoas eu vi casarem e separarem? Quantas pessoas eu vi que já eram casadas e que se separaram, que não deram certo, porque brigavam com as esposas? Eu me acostumei com isso? Eu fui brigar com a minha esposa e separarmos? Não. E não somos diferentes dos outros, porque somos duas pessoas, cada um com um pensamento, um gosto, com uma vontade diferente. Mas transformamos a nossa mente por Cristo Jesus para vivermos em unidade de família. Amém? Glória a Deus. E qual que é a recompensa? É termos um casamento abençoado por Deus. É vivermos em paz. É eu confiar na minha esposa, é minha esposa confiar em mim. É eu não dar motivo para minha esposa desconfiar de mim, muito menos ela dar esse motivo. E vemos a nossa filha hoje sendo criada da forma que é, nos abraçar, ter carinho por nós. É porque fomos transformados por Cristo Jesus. Porque da nossa natureza, de quando nós casamos, a natureza que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, é certeza que não estaríamos mais morando juntos. Amém? Então isso é renovarmos a nossa mente. Depois que eu decido em meu coração, só preciso submeter minha mente à palavra de Deus, para que meus pensamentos sejam renovados. Quando a mente de Cristo mudar minha mente, então mudarão também minhas palavras, minhas atitudes e meus resultados da vida. Por exemplo, se alguém pensa que é um derrotado, a sua derrota não tardará a chegar, pois a Bíblia diz que aquilo que o homem pensa de si, aquilo que o homem pensa de si, assim ele será. Amém? Portanto, eu preciso renovar meus pensamentos, crendo não no que eu vejo ou sinto, mas no que a Bíblia diz a respeito da minha vida. Lembra quando você quer saber quem é você? É só ler a Bíblia, vai falar quem é você. Amém? Glória a Deus. O que ela fala de você? Você quer alguns exemplos bíblicos, né, de que diz que você, do que Deus diz de você na palavra dele? Ele diz o seguinte: ele diz que em Cristo seus pecados estão perdoados. Amém, glória a Deus. Então Cristo é um antídoto contra culpas e acusações. Se você está em Cristo, você não há mais culpa e acusação. Até porque o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele diz que Cristo levou sobre si na cruz suas dores e enfermidades, né? Então ele diz que se você está em Cristo, ele é o antídoto contra dor e doenças, contra todas as doenças. Ele diz que ele nos dá força para adquirirmos riquezas, né? Então, se você está em Cristo, você não terá desânimo no trabalho, problemas financeiros. Amém, glória a Deus. Ele diz que todas as lutas somos mais que vencedores por meio de Cristo. Se você está em Cristo, você não terá sentimentos de fracasso. Ele diz, né? Agora que você sabe um pouco do que Deus pensa de você, decida o que você vai mudar em sua vida. A partir de hoje, Jesus certamente liberará o seu poder para confirmar a sua decisão. Você quer mudança de Cristo? Você necessita dessa mudança? Eu quero que nesse momento, tá, você pense
Eu vou te dar aqui 2 minutinhos para você pensar qual que é a mudança que você precisa e buscar por diante de Deus essa mudança. Se você não quer falar alto, se você está do lado de alguém, se você tem vergonha, põe no seu coração essa mudança, mas feche seus olhos, não olhe porque está em volta de você, em nome de Jesus. Tenha fé na palavra de Deus. Você vai ver essa mudança. Muitas vezes eu fiquei com vergonha quando falavam assim, eu não sabia o que fazer. Amém? Mas até que eu quebrei esses paradigmas da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então vou te dar aqui 2 minutos para você ver o que você quer mudar. O que você precisa mudar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Amém. Este não Meu Pai, pode Deus ser Todo-Poderoso, teu em nome fim. de Jesus, Senhor. Eu coloco Não é o que as Deus nossas sonhou vidas, pra Deus, ti. Deus, na ilha, de cada um Não que está podes presente, de cada casa aceitar representada por essa live, ver Jesus, Senhor. E eu te peço, Senhor, vê, família Pai, se a acabar, mudança que eles necessitam no coração, tua Deus, em nome de Jesus. esperança Pai, leva essa mudança sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor pôs sobre o coração deles, Pai, aquilo que eles têm que pôr diante de Ti, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que nesse momento eles sejam tomados pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Que tudo que é pensamento negativo, Senhor, tudo que é mentira do inimigo sobre as suas vidas venha cair por terra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E haja mudança, Deus, sobre a vida deles, Pai. Haja mudança em nome do Senhor Jesus. Haja decisão, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E cada um, ó Deus Todo-Poderoso, passe a viver a partir de hoje, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebe